Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Esporte FM começando, hein? Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente fala de esporte. Hoje falaremos de futebol, passaremos por música e por muitas outras coisas, inclusive ciência. Passaremos também por ciência. Hoje eu recebo aqui Maurício Barros conosco. Maurício, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Felipe, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui para conversar sobre tudo que vier à cabeça. Sobre tudo. Falei de ciências aí, falei certo, né? Você teve ali uma jornada aí na parte científica, né? Eu tive no meu lado profissional e também no meu lado acadêmico. Profissionalmente, eu trabalhei, meu primeiro trabalho em televisão como repórter foi no Globo Ciência, programa da TV Globo. Ali que eu aprendi a fazer reportagem e de um jeito que eu acho mais legal, longas reportagens, quase mini documentários de jornalismo científico. Foi muito bacana. Eu poderia estar trabalhando com isso até hoje, sabe? É mesmo? É um tema que te... E eu ia para campo com os pesquisadores, entrava a fundo e traduzia com o maior respeito, mostrando para as pessoas a importância daquelas pesquisas científicas, onde elas poderiam dar, que tipo de benefício elas poderiam trazer. Foi demais. E daí, do ponto de vista da minha formação, eu depois de que me formei em jornalismo na PUC, eu fiz um mestrado em ciência política na USP, misturando comunicação e eleições, né? Eu estudei a presença da comunicação e da propaganda eleitoral na decisão do voto, mas não com o viés da comunicação, e sim com o viés da ciência política. Que legal. E assim, eu imagino que esse tema e esse assunto, ele tenha se potencializado muito depois, mais pra frente, assim, né? Cada vez mais essa parte toda do marketing por trás, da questão política e tal, foi aumentando até e chegou em lugares, inclusive, muito perigosos, exatamente, né? Tudo isso, né? A pesquisa que eu fiz nós tínhamos ali como elemento de estudo apenas o horário gratuito político eleitoral no rádio e na TV, né? O que eu tinha como base, tinha toda a base teórica, mas o que eu avancei na prática porque eu tinha à disposição um material científico feito por Instituto de Pesquisa na eleição municipal de São Paulo, ali no final dos anos 90. E depois do caminho que isso tomou, de fato, você falou hoje com um viés muito perigoso, porque a gente tem um espaço muito grande para propagação de um mau conteúdo eleitoral, né? Um conteúdo falso, absolutamente manipulador, que em vez de esclarecer e oferecer elementos para as pessoas tomarem sua decisão de voto mais racionalmente, elas tomam por vieses completamente falsos, equivocados e às vezes criminosos. Nessa época, ou seja, você acha que para se divulgar uma campanha, a pessoa tinha basicamente só o horário eleitoral mesmo, assim, né? Por isso vocês focaram mais naquilo, assim. Porque hoje em dia, com a internet, a pessoa consegue se divulgar muito mais fora o horário eleitoral. Era o que se tinha à disposição e, além, claro, da política tradicional, dos comícios, da panfletagem, verdade, né, do boca a boca, da campanha física, né? E depois isso, evidentemente, cresceu com a chegada da internet, tal, a possibilidade de fazer uma campanha virtual que muitas vezes é mais efetiva. Embora talvez menos densa, menos robusta, mas mais efetiva, porque atinge as pessoas diretamente, né? E o cenário mudou bastante, né? Mas a presença, claro, da comunicação, hoje, nas campanhas eleitorais, ela é hegemônica, né? Perfeito. Ninguém aposta mais nos comícios físicos, mas sim, ou quando aposta justamente como gerador de conteúdo para depois, para a campanha virtual. Perfeito. Você vai no comício para fazer vídeo. É isso. Basicamente, assim. Agora, essa mudança que a gente fala, ela se deu em todas as áreas, né, Maurício? Você trabalhou com revista, né? E que realmente acho que o jornalismo esportivo também. Revistas eram a categoria de base, digamos assim, do jornalismo esportivo, antigamente, assim? Eu acho que já é uma categoria de base de luxo. Eu diria que a categoria de base seria o jornal e o rádio. Perfeito. Porque você faz a cobertura diária, né? As revistas, elas têm uma periodicidade mais longa. Eu trabalhei na Placar, que é a revista icônica de futebol do Brasil. Exato. Tive a honra de dirigir essa revista, realizar um sonho. Me sentia lá um guardião, né, de uma marca importante do futebol.
E já foi numa fase onde a internet estava muito presente. Então, a reforma editorial que eu fiz na Placar foi pensando já na competição que tínhamos. Como é que a Placar se tornava ainda relevante, sendo mensal, sendo em papel, quer dizer, dois elementos ameaçados, num ambiente onde a notícia chegava minuto a minuto, eletronicamente na tela, no bolso das pessoas. Perfeito. Mas foi muito interessante que eu fiz ali uma análise e conseguimos, durante algum tempo, ainda nos tornar relevantes, com profundidade, com investigação, usando a excelência fotográfica, usando o acervo histórico da Placar. Então, nós ainda conseguíamos atrair o interesse de um grupo de pessoas, fãs de futebol, que além de todo esse consumo diário, excessivo, ainda queria ter uma relação com o futebol o aproximando da relação com o livro, por exemplo, que é uma contemplação. Agora eu vou ver um grande perfil, eu vou ver uma grande reportagem investigativa, Perfeito. Eu vou ver algo denso com um olhar que só esse lugar aqui da imprensa é capaz de lançar sobre o futebol. Foi isso. Então, eu me senti muito, muito orgulhoso durante todo esse período de Placar, e principalmente esse como chefiando a redação. E eu lembro muito dessa fase, porque foi uma fase claramente de renascimento da Placar mesmo, né? A gente teve a Placar ali naquela época realmente onde marcou muito, uma época da minha infância / adolescência, e depois ela dá uma sumida e depois ela volta, né? Um pouco mais modernizada, mas ainda trazendo, como você diz, esse conteúdo exclusivo que você não encontrava em nenhum outro lugar mesmo. Acho que você falando aqui, eu tô pensando, né? Realmente era uma das maneiras que vocês tinham de defender esse legado, né? Chegar lá e te mostrar uma capa muito legal, que você fala, pô, eu preciso ter essa revista. Essa capa aqui, ela tá muito marcante e tal. E uma reportagem que seja diferente. Acho que no dia a dia, hoje em dia, né, Maurício? Dia a dia, hoje em dia. Mas a gente consome muito essa notícia mastigada, a notícia do que acabou de acontecer. Mas as grandes reportagens e as grandes matérias, como você disse nessa época de Placar, e falando sobre hoje, você acha que elas ainda têm espaço? Que elas devem ter? Isso com certeza, elas devem ter. Mas você acha que elas têm? Sinto que eu tenho visto um jornalismo esportivo da televisão ali. Sinto falta dessas matérias, sinto falta. Cada vez menos, Felipe, infelizmente. Você tem um atrativo do consumo imediato e fácil na tela que é brutal, sabe? Agora, os livros continuam existindo, né? As grandes histórias, mas para isso você precisa ter uma atitude que eu acho que é cada vez mais rara, que é uma atitude contemplativa. A sedução da rapidez e do vídeo e do áudio que as mídias sociais e via celular impõem às pessoas é muito grande. É muito grande. Você tem que... a atenção para um livro ou para uma grande reportagem, e pode ser a grande reportagem no tablet, por exemplo, na tela, e mesmo no celular, embora seja mais difícil, né? E não só pelo tamanho da tela, mas também pela quantidade de interrupções que você vai tendo à sua frente. Perfeito. Chegou a mensagem digital? Chegou a mensagem. Então, para isso, é quase que você tem que... exige do indivíduo uma atitude quase que de detox. Eu quero agora... Não, eu quero parar. Eu preciso parar. Eu preciso puxar o tempo para trás. Então, isso é muito difícil hoje. E, além de tudo, o jornalismo de profundidade, ele custa caro. Você, para fazer uma reportagem investigativa, um perfil com profundidade, você tem que ter pessoas experientes fazendo, né? Jornalistas que tenham um olhar para a reportagem apurado. Isso não é de uma hora para outra. Não é fácil. Isso você precisa de uma experiência, precisa exercitar isso. E no caso de uma investigação, às vezes você precisa destacar um repórter experiente, que custa mais caro, durante um tempo, né, para ir analisar documentos, entrevistar fontes, checar informações, ouvir os lados. E isso, muitas vezes, pode dar em nada, né? Aquela suspeita de uma denúncia, de uma investigação, pode não ser provada por você ou se revelar falsa. Então você perdeu. Não vai ao ar a matéria. Não vai ao ar. E o quanto você perdeu, entre aspas. E hoje...
muitas das pessoas que comandam os veículos de imprensa são pessoas de finanças, que têm uma versão muito pedestre do jornalismo. Sabe? Então, por isso que eu acho que você tem situações de ameaça mesmo, que são financeiras e que são de formação dos profissionais que produzem conteúdo e também de quem consome esse conteúdo. É um momento muito, muito difícil, eu acho que para o jornalismo. Você tem hoje de um lado que é muito positivo, mas muito mesmo, a democratização. Todo mundo poder ter voz, poder ter seu canal, produzir seu conteúdo, sua arte e levar para as pessoas. Justo. Isso não era certo o monopólio antes que havia e o quanto era caro você ter uma câmera. Perfeito. Né? Você precisava comprar um veículo para você. Não era possível. Né? Eu sempre brinco que assim, você tinha que ser de alguma família, porque é a família Abravanel, é a família Saad, a família... Essas eram os detentores de uma emissora, né? Para emitir um sinal, para emitir uma matéria, você tinha que ser um milionário de uma família rica para ter uma concessão. Hoje em dia, qualquer um tem uma concessão, né? Digamos assim. Exatamente. Isso é muito legal. Há outras implicações e tal, porque de certa forma você está ligado a grandes corporações, mas não há nada que impeça você de abrir o seu canal. Perfeito. Nenhuma pessoa. E hoje todo mundo tem com um celular você tem um canal. E um celular, as pessoas, aquelas menos favorecidas, que ganham menos, tal, possuem um smartphone, conseguem possuir um smartphone hoje fazer. Então isso é muito legal, é um tremendo de um benefício. Por outro lado, existe a enorme quantidade, essa massa de produção que se tem é de conteúdo. E conteúdo não é necessariamente jornalismo. Você tem muito conteúdo, mas você tem pouco jornalismo, por esses fatores que eu te falei. Então a gente vive num momento onde o peso está muito mais para quem consome, a responsabilidade está quem consome, infiltrar suas fontes, né? Ótimo. Essa é a realidade. Tá na mão do consumidor, né? Não adianta depois a gente reclamar né? Hoje em dia, no jornalismo esportivo, a gente tem muito a coisa no jornalismo esportivo, não, no esporte, a gente tem muito a invasão dos torcedores que têm os seus canais, que representam o seu time e tal. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, esse cara, o que ele diz ali tá prejudicando o meu time, o que ele diz ali é uma mentira, não sei o quê. Sim, mas a gente precisa entender que realmente há todo um público consumindo isso tudo, né? Às vezes a gente reclama só do emissor, da informação, mas a gente realmente tem toda né? As pessoas precisam procurar essa informação. Mas olha, isso hoje em dia... O senso crítico ele é muito baixo. Você tem pessoas que são bem informadas, mas que não têm senso crítico de filtrar essas informações. E consomem, e propagam, e compartilham sem procurar saber se aquilo é verdade. Eu mesmo tenho parentes, pessoas bem informadas e tal, e você vira e mexe nas redes sociais dessas pessoas, você dá uma olhadinha no histórico, você tem uma série de conteúdos lá que sumiram, porque a própria plataforma detectou que aquilo que eles haviam compartilhado é notícia falsa. E essas pessoas nem percebem, elas até deixam lá no seu feed aquele atestado de vergonha, né, própria. Então, olha que coisa. Então, o senso crítico é algo que não depende necessariamente do grau educacional, mas sim de uma educação num sentido mais profundo. Acho que da cabeça aberta, exatamente, né? De você não de diplomas, necessariamente, perfeito. né? E você falou aí uma coisa da responsabilidade dessas empresas, porque, né, por mais que a gente fale que o conteúdo é independente e o cara criou o seu canal e ele tá lá com o seu canal, sozinho, ele tá lá fazendo... Há empresas por trás disso, né? E aí eu tô falando assim, o YouTube, o X, a gente tem grandes empresas, algumas acabam indo pra mão de grandes milionários, não sei o quê. Como você enxerga, assim, tudo isso? Você acha que tem que ter cada vez mais, a gente tem que ter um tipo de legislação pra essa internet? Você acha que a internet é muito terra de ninguém ainda? Eu acho. Nos países mais desenvolvidos, mais ricos, você tem uma regulamentação, né? É que é muito fácil o argumento levantar essa bandeira falsa olha, censura, vamos me censurar e tal. Não, existem limites, existem leis, tudo tem regulamentação. Você não pode chegar e abrir um canal que vai propagar o nazismo ou o racismo, ódio, a morte a isso, o ódio e tal. Não pode. Exato. Isso é crime. Então, isso tem que ser regulamentado. Você não pode ter canais que vão
violentar a ciência e vão fazer com que as pessoas deixem, por exemplo, de levar os seus filhos para tomarem a vacina da poliomielite. Né? Daqui a pouco nós estamos tendo aí doenças que haviam sido erradicadas e que vão voltar por causa da ignorância, por causa da falta de regulamentação. Então tem que ter tudo, precisa ter regulamentação. A gente vive num contrato social em estados com leis. Tudo precisa ter regulamentação. Por isso mesmo que agora a gente está vendo pela primeira vez, desde o governo Temer, existe a questão das apostas, né? A gente está nesse governo pela primeira vez tendo uma regulamentação desse cenário. Né? Então é preciso regulamentar e daí é preciso se levantar todos os prós e contras e colocar uma legislação para se evitar danos sem que você cerceie um negócio que hoje é importante. Estou dando apenas um exemplo aqui. Ótimo exemplo. Tá? Mas tudo precisa de regulamentação. Exato. Inclusive, evidentemente, e principalmente a questão da comunicação das plataformas. É óbvio, não é terra de ninguém. Os crimes que são fora da internet são crimes também na internet e precisam ser tratados como tal. E as empresas têm responsabilidade nisso. Elas têm que ser responsabilizadas sobre isso. Exato. Elas não podem, não é comigo. Não é comigo. Eu só, o que publicam aqui não é problema meu. Como não é? Com certeza, né? Exatamente. E eu acho que uma das... Isso na minha... Um devaneio meu, né? Mas eu acho que uma das principais coisas da internet deveria ser que os seus perfis estivessem cadastrados junto ao seu CPF. Então, assim, eu posso ter um perfil no Twitter, eu posso ter um perfil no YouTube, um perfil no Instagram, todos registrados com o meu CPF. Eu quero usar um outro nome, eu posso usar, mas o meu CPF, que ele não apareça embaixo, mas assim, está registrado. Sabe-se quem sou eu. Porque eu acho que as pessoas fazendo fake, né? Eu acho que é muito... Sabe, fica muito fácil a pessoa fazer o fake lá e covarde, sair, né? Isso. Além de tudo, covarde. Covarde, sabe? Falta, né, a hombridade, que também não é uma palavra que se defina muito, mas assim, a hombridade, a pessoa ter ali, ir lá e falar. Porque quando ela tá pessoalmente falando e dando o rosto, ela não é aquela pessoa babaca, agressiva que ela é quando ela tá como fake. Né? Porque quando as pessoas... quando a gente tá lá no ar, né, na ESPN, aí chega um monte de xingamento, os caras falando, cara, tua opinião é isso, tua opinião... Aí você sai na rua, você vai na padaria real, ninguém tá do teu lado falando, pô, tua opinião aí, não sei o quê. As pessoas na vida real são de um jeito mais cordiais, né? Sim. E a internet é esse ódio. Trabalhar com jornalismo esportivo traz muito hate? Falar mal de torcidas traz muito hate, assim? Traz. Eu me lembro, uma das coisas que mais me magoaram foi uma vez que um sujeito o cara me desejou hemorroidas, Felipe. Isso não se faz com ninguém, né? O cara podia falar que você não entende nada de futebol, tudo bem. O cara podia até estar certo e tal, mas... Ele foi muito maldoso. Evidente que você está lidando com uma paixão, né? Mas muito, se você faz um agrado... Né? Se você vai e responde de maneira educada, já vira um gatinho, sabe? Perfeito. É muito assim também, mas é claro. Agora, eu por exemplo, tenho uma atuação hoje na mídia tradicional como apresentador de um programa diário lá no Band Esportes, e tenho também o meu canal do YouTube, que é voltado para a cobertura do São Paulo. Mas a minha matriz sempre será jornalística. É um canal jornalístico, não é um canal de torcedor. Mas é para o torcedor, né, do São Paulo. A abordagem é jornalística, né? Mas no meu programa no Band Esportes eu falo sobre esportes. E eu nunca tive, mesmo antes de decidir ser jornalista, você escolhe o seu time, né? Muito antes, né? Você de decidir sua profissão. Mesmo tendo hoje uma ligação que antes nem na Placar, nunca... Quando me perguntavam eu falava, mas nunca fui associado ao São Paulo. Mas agora sou por causa do meu canal, embora muita gente nem saiba, que me assiste na TV, não sabe que eu tenho canal. Mas eu nunca, mesmo como torcedor, eu nunca tive a raiva assim, dos outros times, sabe? Dos rivais. E o torcedor tem, eu acho que isso faz parte, inclusive. Mas, para mim, eu aprendi depois, estudando e vivendo e trabalhando com futebol, a amar o futebol como um todo e a entender a importância e o ouro que tem cada time, né? Eu trabalhei no UOL e comandei uma live para os torcedores do Santos, né? E poderia comandar qualquer bate-papo à vontade como jornalista de qualquer outro time, do Corinthians, do Palmeiras, né? E eu sei o que é, entendo, eu estudo o futebol, entendo a importância que ele tem, né? E o valor que tem
cada identidade de cada clube de futebol brasileiro. Isso é um patrimônio, né, cultural. Concordo com você então, plenamente. eu mesmo no canal do São Paulo, eu não consigo, não é que eu me force, eu não consigo ser jocoso com um rival. Uhum. Não consigo. Evidentemente que a gente brinca, você tá feliz, né, secador? O Palmeiras perdeu, vai lá secar, então. Mas isso tudo... sem jamais ser desrespeitoso. Isso realmente eu não consigo. E eu tenho colegas tal, que fazem brincadeiras mais pesadas. Perfeito. E nessas horas eu silencio porque eu realmente não consigo. Então acho que isso diminui um pouco os torcedores de outros times que me conhecem, que têm um pouquinho mais de sensibilidade, conseguem compreender isso e daí eu consigo... sei lá, talvez consiga me fazer um pouco mais respeitado. E o torcedor ali, ele tá sempre atento a, se você der uma brechinha falando, ele não esquece, né? Não. Porque você falou aquilo do Corinthians. Não. Ele consegue captar se você tá falando do rival com respeito ou com desrespeito, né? Ele consegue muito sacar, né? E pegar isso, né? Sim. Agora, você citou a Band, né? A Band, a gente tá falando aqui a gente falou de placar, a gente falou de coisas icônicas aí também do esporte. A Band é um ícone esportivo, assim, né? Que DNA que eles têm, né, pra falar de esporte? É impressionante, eu cresci assistindo, né? O Show do Esporte, o Luciano do Vale, tudo aquilo. Elia Júnior. Né? Do Elia, que hoje é meu colega, trabalhamos juntos, né? Eu tá do lado dele, ancorando coisas. É muito, muito bacana. Essa equipe do Luciano, que ficava o dia inteiro no domingo e fazia com que a gente assistisse um campeonato de sinuca, por exemplo. Era uma força incrível. E daí eu tive, por exemplo, na morte do Pelé, que eu tava na TV ali ancorando toda a cobertura, eu vi todo o acervo que vinha do Pelé, que estava dentro da casa. Eu vi, putz, olha aqui, nós temos tudo aqui na casa. O Pelé foi comentarista, né, da Band, né, com o Luciano, da equipe e tal. E agora na morte do Maguila também, eu falei, caramba, foi a Band, foi o Luciano, que levou acima. Né? E o voleibol também, o início do voleibol, o Brasil, uma potência. Tá? Então, tá lá dentro, assim como quando eu tava na Placar também. Então, eu me sinto trabalhando, feliz, com toda a liberdade, mas também sendo um zelador de tudo isso também. Né? A curadoria desse conteúdo, né? Ou seja, o que tá aqui que merece ser mostrado, porque às vezes tá lá escondidinho e ninguém vê, ninguém lembra, não tá no YouTube também, não tá precisa mostrar, né? Exatamente, nessa morte do Maguila, com os mais novos, a gente falava, eu explicava sempre, olha, é importante que a gente fale, o Álvaro José veio o Elia também, todo mundo que esteve envolvido com toda essa trajetória de um peso pesado, inédita no Brasil, que o sonho quase, foi por pouco que o Maguila não lutou com o Tyson, que é um ícone com o Holyfield histórico. Ele lutou, né? Lutou. Uhum. E falava, as pessoas mais novas não sabem que o Brasil parava para uma luta do Maguila, parava. Hoje tem luta do Maguila. Parava, era uma audiência brutal e todo mundo torcendo para aquele cara, aquele sergipano lá. Então... E o Luciano ainda trazia, ele ainda pegava aquele esporte que você não sabia se você gostava e ele transformava, né? Você terminava aquela transmissão gostando, né? Era muito... o esporte entra na vida da gente, você... No pedaço mais nobre da tua vida, que é o teu momento de folga. É muito importante esse negócio, né? As pessoas, o momento, é o lazer, é o teu sábado, é o teu domingo. Total. Que as pessoas usavam, sabe, trabalhou a semana inteira e eu vou usar o meu tempo mais nobre para ficar em frente a essa TV e vendo essas coisas. Exatamente. Que essas pessoas escolhem para eu assistir. Olha a força disso. E a responsabilidade, né? Do que você... E você falou ali do domingo da Band, era o domingo, eu acho que assim, é lá que eu conheci o conceito do pré-jogo, né? E assim, aquele anos 90, eu sou corintiano, me tornei corintiano em 90, vendo aquela campanha do Neto e tal, e foi Band, aquilo era pura Band. O helicóptero, eles traziam todo um sentimento, assim, que é muito legal e que eu acho que eu torço e que eu vejo algumas transmissões e emissoras tentando resgatar. Porque, olha, Maurício, eu paro 3 horas antes e ficar me mostrando as matérias especiais daquele jogo que vai passar, eu fico sentado consumindo isso. Porque é a tua paixão.
E o futebol, especificamente, né, o mais forte de todos, o mais popular de todos. Eu tenho repetido isso, o futebol ajuda a gente a viver. Né? O futebol pauta a nossa vida e a gente lembra, a gente pontua os acontecimentos da nossa vida a partir de acontecimentos do nosso time do coração ou de seleção de grandes eventos, Copa e tal. E é só você imaginar, retirar o futebol da vida da gente, só você imaginar como é que é dezembro, como é que é janeiro. É esquisito. Exato, que não tem nada, né? Não tem jogo. Cara. É esquisito, né? Eu sei, você sabe, nós temos amigos aí que se você tira o futebol dessa pessoa... A pessoa morre. Porque ela vive isso e respira isso, e eu entendo muito assim, né? Guardadas as devidas proporções, mas o Gladiador, que agora tá na moda, o filme de novo e tal... Mas é quase aquela política de você entreter o povo e tal. O futebol, e ele é tão maltratado, né? O futebol, por ser e ter esse simbolismo para as pessoas, ele devia ser tratado quase como uma política social mesmo, né? Sim, o futebol deveria ser aproveitado para formação de senso crítico, de cidadania, de conceitos de sustentabilidade. Para tudo ele se presta. Exato, entendeu? Exato. E é um jeito de você entrar na mente das pessoas completamente diferente. Eu escrevi um livro chama Descubra o Craque que há em você, ao lado do César Souza, que é um mestre aí em gestão e liderança empresarial. E a gente pontua vários conceitos, usa exemplos do esporte em geral para ilustrar conceitos de desenvolvimento de um profissional. Então, inovação, integração de equipe, superação, determinação, tudo com exemplos da história do esporte. E isso redundou numa palestra, né, que a gente deu em algumas empresas. A maneira de você falar, por exemplo, de integração de equipe, de trabalho em comum com lideranças que estão no mesmo patamar de uma empresa e que muitas vezes ficam lutando entre si pela atenção de seus superiores, mas que são líderes, diretorias e tal. A gente exemplifica o que aconteceu com Paulo e Hortência, por exemplo. Né? E eu entrevistei e tal, as atletas, o livro é assim. E a Paulo e a Hortência, elas eram juntas na seleção, mas a rivalidade delas era importante para o fomento do basquete dos clubes no interior de São Paulo. Só que quando chegava na seleção, a seleção brasileira era a turma da Paulo e a turma da Hortência que não se conversavam. E a imprensa fomentava a rivalidade nos clubes, né? Porque era importante o time da Paula contra o time da Hortência. Claro, né? Isso vende ingressos. Só que a seleção não ganhava nada, porque havia esse muro entre elas. Até que um dia elas foram numa viagem de uma seleção do mundo, lado a lado, um voo para o Canadá, não sei quantas horas, e elas lavaram a roupa suja. É mesmo? Uma falou, olha, ou a gente vai para a seleção tem resultados pífios, porque fica a tua turma contra a minha turma, coisa e tal. A gente precisa resolver esse negócio. Quando voltaram, tinha um técnico inovador, que era o Miguel Ângelo da Luz, que resolveu ajudar nessa questão, né, a da integração da turma da Paula com a turma da Hortência, inventando dinâmicas de treinamento onde... Olha, vamos bater bola, mas é 2-2 com as mãos dadas, de mãos dadas. E dava um jeito das duas ficarem de mãos dadas em alguma hora. E mostrar isso foi algo que fez com que a seleção se tornasse um time só. E daí conseguiu os maiores resultados da história. Um campeonato mundial, a medalha de prata Cuba, olímpica e tal. E isso é um exemplo de integração, por exemplo, de... Então, quando a gente conta essas histórias para falar de integração de equipe, de lideranças... Fica muito mais claro, mais claro do que você chegar e falar de conceitos daí. E as pessoas param para ver. Então, mergulham naquilo, então, né? olha como o esporte, os exemplos do esporte podem ser aproveitados para muito mais coisa, além de simplesmente o lazer. Concordo plenamente, porque muitas vezes uma mensagem que para você passar para alguém... Aquela pessoa vai considerar chato, tá? Fala de liderança, sei, o chefe daqui com o chefe dali, não sei o quê. Não, a Paula e a Hortência. Opa, você conta uma história. A Paula e a Hortência, né? Já te ativa, né? Memórias afetivas. Ou seja, o esporte ele é um ótimo canal, né? De comunicação para coisas que vão muito além das quatro linhas, assim, né? Realmente.
E aí, bom, aí você citou duas que eram, nossa, né? As duas espetaculares, né? E também de deixarem aí de lado o seu ego naquele momento por um bem maior, né? Exatamente. E arrebentaram, né? Porque eram realmente duas potências. E elas falam, olha, nós não somos as melhores amigas, né? Porque somos muito diferentes, né? Exato. Uma da outra. Mas a gente se respeita e a gente sabe que a gente se complementa. Quando a gente começou a entender isso, a nossa relação virou uma relação madura e de carinho e de respeito mútuo, né? Quantas duplas que a gente não perdeu porque não conseguiram pensar assim, né? Sim. Não conseguiram entrar nesse consenso como, né? No futebol masculino. Então, é quando os caras brigam e os caras brigam, né? É difícil de botar os caras de mão dada, assim, né? Sei lá, um dos maiores desperdícios de talentos do Brasil é a seleção de 2006, né? Faltou um espírito coletivo. Perfeito, ali, né? tinha muita individualidade. E tinha muita liderança que acho que não tinha nenhuma no fundo, né? Era Ronaldo, era Adriano, era Roberto Carlos, era Cafu, era Kaká. Impressionante aquela Será que faltou geração. um Dunga ali? Será que o Dunga, no fim, no frigir dos ovos, ele acabava cumprindo realmente esse papel? Eu tava na seleção de 94 como jogador, ele foi importante, né? Na de 98 também e tal. Ele era um grande líder, mas não sei, quando ele virou treinador, ele não foi um oposto, né? Aquela Copa de 2010, quando você olha momento crítico, agudo do gol de empate da Holanda, o Brasil fez primeiro tempo exemplar, né? Contra a Holanda, 1-0. E daí depois, quando toma o gol, olhava aquela liderança no canto dando soco em cima do banco, né? Meio perdido, né? Com a situação toda, sendo um cara tão experiente. Eu acho que é um cara que talvez tivesse pouca... Essa expressão desgastada, né? A tal da inteligência emocional e tal, mas como uma liderança como fora do campo, né? Sei lá, de sensibilidade, talvez um pouco acolhimento e muita... Com certeza. Uma liderança raivosa, né? Muito cintura dura, embora tenha sido um grande jogador. Isso. O Dunga em 94 foi importante, um líder ali, mas a liderança também, ela evolui, né? Você aprende também a se tornar melhor, né? E esses caras, né? Aí eu até vou citar também o Rogério Ceni, que são grandes líderes dentro do campo, né? E quando eles saem e partem para a parte de comissão técnica ou técnico, eles precisam rebolar e se virar nos 30 ali e se encaixar. Não é tão óbvia essa transição, não. né? Ou seja, comandar dentro do campo é muito diferente de se comandar fora do campo. Por isso que a gente tem jogadores que não conseguiram se tornar grandes técnicos. E jogadores que eram ruins de bola pra caramba e viraram grandes treinadores. O Filipão é um caso, né? Desses. O Klopp, que também foi jogador, né? É um caso também, né? Caras que fracassaram na carreira, né? E depois viram grandes treinadores. O Vanderlei Luxemburgo, né? Também assim. Verdade. O Rogério, acho que tem eu acho que é um ponto que muita gente fala, eu acho que com razão. O Rogério foi tão exemplar, né? A ponto de ter admiração em termos de obstinação e de profissionalismo de um cara como o Lugano. Que era um exemplo de treinamento, porque ele sabia de sua limitação técnica, mas era um profissional, um leão e tal. Exato. E o Lugano falou pra gente lá no programa Tricolaço que a gente tem, falou, eu não conseguia ser como o Rogério, tão profissional assim. Olha. Então, indo além, tentando sempre melhorar e tal. E acho que o Rogério, como treinador, ele quer um pouco isso dos jogadores, né? Mas são poucos esses que fizeram, que iam além, né? O Rogério foi um cara que bateu falta. Quer dizer, aquele cara, puxa vida, eu não basta eu estar aqui atrás, ser goleiro. Se não tem ninguém que bata falta direito aqui nesse, eu vou bater. Foi assim. É muito louco. Foi assim, não tinha. O Muricy fala, não tinha ninguém que batia melhor que ele. Não tinha ninguém que treinava a falta como ele, e ele era o goleiro. Por eu não vou deixar. E daí deixou, e ele foi lá e virou. Esse cara que fez 131 gols na carreira, é o 10º maior artilheiro de São Paulo na Libertadores. Olha isso, ele é goleiro. Surreal. E daí ele vira um técnico competente, acho que ainda em evolução, mas que tem essas questões de liderança, E ele é muito querido pelos jogadores que trabalharam com ele, o Rogério.
Mas, claro, ele tem questões, como todos nós temos e tal, mas ele, nessa função de treinador, ele tem questões que ele precisa evoluir. É mesmo. Agora ele tá lá no Bahia, um grande investimento internacional, porque sabe, eu quero esse treinador aqui. Porque ele é muito bom e muito profissional. Sim. Mas o futebol é capaz de, se você não, numa sequência muito difícil de resultados, mesmo, você não vai sobreviver em qualquer time do mundo. Né? Mas tá lá, eu acho que o Rogério até nessa derrocada do Bahia aí, ele tá conseguindo, e o Bahia está bancando, o que é importante, porque o time joga bem, mas tem uma questão de botar a bola na casinha que não tá rolando. Exatamente. Agora, principalmente nos últimos jogos, aí o Bahia vem passando por um aperto. Mas você falou uma coisa que é verdade, né? Às vezes esses caras foram tão craques dentro de campo que eles também eles têm que segurar dentro deles a exigência de querer que o outro faça igual ao que ele fez, né? Ou seja, deve ser difícil ser goleiro do time do Rogério. Imagina ser o goleiro do time do Rogério. E ele tem tido problemas. Isso é uma coisa, né? Ele não conseguiu fazer um sucessor no São Paulo. Os goleiros que ele contratou e indicou não foram bem. Não certo, né? O Marcos Felipe, né, do Bahia, também é um goleiro que comete suas falhas e tal. Porque até hoje a gente ainda não viu ali realmente um goleiro de um time do Rogério que faça jus ao Rogério. Que você possa falar assim, pô, tem um mini Rogério aí catando no gol. Dá pra enxergar, né? Pô, também esse cara é bom também. Olha o professor que ele tem do lado. Exato. Agora, é difícil realmente fazer o que ele fez, porque ele foi um ponto fora da curva. Quem é o maior ídolo do São Paulo, na sua opinião? Pra você. Cara, é ele. O maior ídolo da história dos São Paulinos é o Rogério Ceni. Né? Pra mim, o melhor jogador o meu maior ídolo é o Careca, do São Paulo. O melhor jogador que eu vi jogar. E falei isso pra ele. Pro Careca, quando ele foi lá no nosso podcast, o Tricolaços. O Careca foi aquele que mais vestiu aquela camisa e com arte que eu vi no estádio. E que é o gol da minha vida é o gol do Careca em 86, na prorrogação contra o Guarani, que leva para os pênaltis, né? No último minuto ele pega uma bola de esquerda de primeira e faz aquele gol e vai para os pênaltis. São Paulo ganha o título brasileiro. Agora, talvez o jogador mais importante, é estranho, eu tento fazer, não tem muita justificativa, mas eu criei essa distinção e eu falo, e às vezes eu posso até discordar dela. O maior jogador da história de São Paulo, Rogério Ceni. O mais importante, o Raí. E o melhor, o Careca, pra mim. Tá? Não, e é legal essa... Dá pra entender. Perfeito, porque, claro, são categorias de melhor jogador, né? E o São Paulo, assim, eu sofri muito na mão do Rogério, mas sofri muito na mão do Raí, viu? Eu odiava amar o Raí. Essa era a grande verdade. Então você teve a vingança com o Dida, né? Naquele dia lá foi... Porque eu jamais imaginaria que o Raí errasse 2 pênaltis. Pô, o Raí era um monstro, meu Deus do céu. E outro dia eu botei o highlights do Raí. Ele jogou muito. E o Raí é irmão do Sócrates. É isso, né? Que é muito louco, corintiano. Né? O Sócrates foi mais craque que o Raí. Isso não foi. Foi, né? Foi. Mas o Raí foi muito mais atleta do que o Sócrates, né? E alcançou feitos, né? Ele é o que é... na França, sim, né? Fora de campo, não. Acho que os caras são demais. O Sócrates foi pioneiro nessa questão de ser uma bandeira democrática e tal, ele tem até essa vantagem de vir antes, né? Mas o Raí é muito importante como defensor da democracia. Mas um baita de um atleta, e eu falo mais importante porque ele é o cara dos títulos mundiais, né? Do São Paulo ir para o mundo, né? O símbolo, o grande jogador da era do Tele Santana. Sim. E um meia moderno, um meia atacante moderno, forte. Elegante. Ele foi um craque. Agora, como talento puro, né? O Sócrates, pra mim, tem o talento puro ali. Pô, Sócrates tinha um pé desse tamanho, né? Era do calcanhar. O Sócrates era... Você chegou a entrevistá-lo? Chegou a conhecer? O Sócrates, não. O Raí, sim. O Sócrates, não. E o Raí, cada vez mais nessa luta toda democrática, né? Ele é incrível, né? Ele se botar como uma bandeira. E o Raí foi estudar na França, né? Toda a relação dessa família inteira e o exemplo do irmão como um pensador, né?
O Raí foi morar em Paris e no começo ele ia de metrô treinar, né? Depois ficou inviável, né? Mas ele Claro, ia porque ele foi viver Paris, foi viver outra cultura. E na França, ele foi estudar, né? Ele foi fazer pós-graduar depois que ele parou. Ele fundou uma fundação com o Leonardo, a Fundação Gol de Letra. Exato. Porra, não tem. Então é a minha plena de... O Raí tá no livro também. Tá no livro. Agora, isso que a gente... gente fala do viver a cidade, né? O Raí, claro, como um cara bem ali, bem informado, assim, entendendo que o futebol te dá algumas oportunidades que é pra poucos, né? Que é você chegar numa Paris e ser, o futebol te dá isso, ser um ídolo intocável, né? Ou você ir jogar em Milão e de repente te chamarem de imperador, né? Essas coisas que o futebol te dá. E às vezes a gente vê que alguns jogadores conseguem absorver, entender isso e viver uma oportunidade única, e outros não, né? Simplesmente não como é que você enxerga isso? Assim, às vezes eu penso no Edmundo na Fiorentina, né? Firenze é a minha cidade preferida do mundo. Eu ia jogar na Fiorentina há 10 anos, entendeu? Assim... Eu acho que tudo é referência, é repertório, né? Claro. Ter tido a oportunidade de ter pessoas do teu lado que te abriram a cabeça para a importância de outros fatores, que não apenas aquele universo limitado de prazeres imediatos que às vezes aquele jogador só sente ou só sentia, consegue sentir com o seu círculo pequeno e no seu lugar de nascimento, na sua quebrada ali, com a galera dele. E você sabe, e é interessante, porque a gente tem que tomar cuidado disso de não ser elitista. No caso do Adriano, por exemplo. O Adriano, que teve uma infância difícil, como muitos e tal. O Adriano tem uma valorização das coisas simples do lugar dele, que é muito bonita também. Né? Que putz, eu vivi todo aquele glamour da Itália, de ser um imperador, frequentei, fui convidada para as maiores situações com a elite europeia, mas onde eu me sinto bem é aqui sem camisa com os meus amigos e tal, e isso tem que ser respeitado. Com certeza, também porque tem muita gente que esquece as suas origens, né? E que a gente também critica quando se esquece as origens, né? Mas ali tem um extremismo, né? Dos dois lados. Assim. Agora, evidentemente que tem muitos que voltam porque tem uma cabeça tacanha, uma mentalidade, não tiveram essa oportunidade de ter a cabeça aberta para olha como eu sou um privilegiado de estar vivendo essa experiência como jogador, e eu posso daqui a carreira é curta, daqui a 10, 15 anos viver todos os prazeres imediatos. Mas não é isso. E acho que cada cabeça... Mas, evidentemente, há um aumento muito grande do nível de repertório educacional de inteligência dos jogadores de futebol. Existe, né? Existe sim. Você não é mais aquela coisa tão tacanha, tão difícil de não saber falar, de não ter tido instrução nem oportunidades, né? E hoje em dia as categorias de base têm convênios com escolas, os meninos terminam o ensino médio, né? Hoje tem acesso à informação, quer dizer, o celular ele tem coisas nefastas, mas tem coisas muito boas e positivas. Então, e tem também as assessorias que oferecem também condições e abrem os olhos dos jogadores para a postura pública. E daí eu acho que isso você tem hoje muito menos comportamentos que a gente via antigamente no jogador de futebol, de não saber falar direito, de não entender e de virar piada, né, jocosa pela maneira como falam, pela ignorância que tem. Felizmente, acho que isso tem a ver também com acesso maior da educação para a população brasileira como um todo. Perfeito, a evolução mesmo do Brasil, assim, né, nesses últimos anos. Porque realmente a gente lembra toda uma geração ali, até o Marcelinho Carioca, né, que quando ele vai pro Valência, eu pensei, nossa, ele vai arrebentar. E daqui a pouco era aquele problema do feijão, do arroz, o viola, que não tinha o viola, exatamente. E que você pensa, talvez hoje em dia hoje em dia você vê que muito jogador quer ir pra Europa, né? Ele já tem o desejo. Não, eu quero ir porque o Endrick foi, porque E Felipe, era mais difícil também. Você não tinha comunicação, né? Tem razão. Hoje em dia, os jogadores estão lá, mas eles ligam e fazem, e estão olhando cara a cara
os seus parentes, as pessoas, né? Estão ligados à cultura, tem lá o canal, os canais internacionais e tal. A distância hoje o mundo é muito menor. A distância encurtou, né? Entre aspas. É verdade. Isso facilita a também. Pessoa ia lá e ficava sozinha, isolada, no frio. E a gente não pode negligenciar isso, né? A depressão, a ansiedade, a saudade. Que a gente também sentiria se a gente estivesse lá, né? Inerente. Vamos falar um pouquinho do ano do São Paulo. Qual é a sua leitura do ano do São Paulo, assim? O São Paulo que até pouco tempo atrás estava muito, né, ali esperançoso, e eu sinto que agora nessa finaleira, assim, já rola vamos para 2025. Acho que o ano do São Paulo já tá terminado. A gente tá num momento em que o São Paulo tem uma distância muito grande para o G5, ou seja, por meios próprios, o São Paulo não consegue uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Não dá mais via brasileiro, faltando 3 jogos. Então a torcida é pro Botafogo ser campeão, daí o São Paulo vai pra fase direta. Assim e não tem ameaça em relação à sua vaga na pré-Libertadores, né? Então tá nessa situação. Era importante a vaga na fase direta porque você não antecipa uma situação de tensão. É só em abril que começa a fase de grupos. Então você até pode perder a primeira partida. O Grêmio perdeu as 2 primeiras e foi aos mata-matas da Libertadores, né? E você começar... Isso é só em abril. Agora, se for começar em dia 19 de fevereiro, a segunda fase, que é contra times brasileiros, e é mata-mata. Então você já antecipa tensões ali que não precisa, né? Total. Então acho que essa seria a importância. Terminando o ano, o São Paulo com um título da Supercopa contra o Palmeiras, né? 2 triunfos importantes contra seus principais rivais. A quebra do tabu pode ser uma coisa pequena em termos de conquista, mas o São Paulino comemorou muito, porque é algo que doía. O futebol vive disso. O São Paulino está torcendo muito contra o Palmeiras porque não quer que o Palmeiras seja triconsecutivo do brasileiro, porque só o São Paulino tem. Perfeito. Né? Então, essas pequenas vitórias, esses pequenos títulos, é importante. Né? Então, ter vencido a Supercopa do Palmeiras e ter quebrado o tabu foi importante. O São Paulo ter chegado a quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil, tendo sido eliminado por pouco nas 2, por 1 gol contra o Atlético, 2 jogos iguais. Dos 4 tempos do Botafogo, ele foi engolido no primeiro tempo no Newton Santos, depois foi tudo meio parelho. E foi para os penais. O Botafogo e o Galo são os finalistas da Libertadores, com muito mais investimento. Verdade. E você chegando ao final do ano com um calendário de Libertadores para o ano que vem, você olha para trás e falou, foi um bom ano. Num projeto de retomada de protagonismo. Aí, o discurso do Casares, nesse sentido, eu acho que tem procedência, porque o título de 2023 foi muito importante. Foi muito. Eu tenho um filho de 20 anos, o Guki, eu sei o que representou esse título grande. Diferente ele era muito pequenininho quando São Paulo ganhou tudo, então ele não viu. Sim. Né? Quase perdi ele pro Santos com o Neymar e o Ganso. Segurei ali na unha. Porque a criançada pirava. Não vou detalhar as práticas, porque o pátrio poder nessas situações, ele tem uma flexibilidade. Segurei. E o título do Paulista com o Crespo foi legal, mais o da Copa do Brasil. Ganhando de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então foi muito importante. O São Paulo tem um jejum que é muito menor se comparável ao que teve Corinthians e Palmeiras em sua história recente. Estou tirando a coisa lá da construção do Morumbi. Né? O São Paulo teve 8 anos de jejum, de título, de fila, né? O campeonato do Crespo, do Paulistão, foi importante por isso. Mas a Copa do Brasil foi grande e tal. Então foi super importante para você dar uma conquista. E para isso foi um risco, não vendeu jogadores e tal, teve uma dívida. Agora, o que me preocupou muito foi o número que veio essa semana de que o São Paulo deve fechar perto dos 200 milhões de prejuízo nesse ano. O ano de 2023, o prejuízo foi de 60 milhões. Olha o aumento. Caramba, né? 140 mais. E esse ano entraram receitas importantes de criatividade da diretoria. Naming right, acordo com a Live Nation, troca de patrocinador e tal. Perfeito. A ver, o momento do São Paulo para 2025 vai ser um ano mais difícil, porque começa um limitador, uma austeridade financeira que é fundamental, né? Mas vai ter que... Se o São Paulo conseguir manter a competitividade...
Tem que contratar um lateral esquerdo e tal. Se mantiver o seu elenco, acho que pode ser competitivo também, ter um bom ano em 2025. Porém, esse alerta vermelho do prejuízo desse ano pode fazer, ou deve fazer com que o São Paulo venda jogadores com valor. Pablo Maia, se voltar e voltar bem, Bobadilha e tal. Então, tá terminando o ano por conta desse alerta aí, sinal amarelo, com alguma preocupação do que será 2025. Mas para mim, todo o plano de racionamento, de austeridade e de saneamento financeiro tem, por princípio, o meu apoio. Ótimo. Agora, precisa ter a cobrança. O São Paulo tem que fazer como o Bahia faz, como o Flamengo fez lá, que é cada mês dar o seu balanço. Olha, não contratamos, estamos tendo um desempenho aqui e tal, mas a dívida já diminuiu agora em fevereiro em 15%. Quando chegar a março, a mesma coisa. Porque me preocupa a situação, por exemplo, do Corinthians. O Corinthians é uma situação preocupante. Onde vai dar isso? O Corinthians reagiu demais, o time está jogando muito bem. Grandes craques. Isso é sustentável? É uma preocupação de quem vive no futebol. Perfeito. Né? De quem vive do futebol e quer o bem dos grandes clubes. Exato. Entendeu? Então são dois caminhos diferentes. Eu não sei o que vai dar. Eu, como jornalista, vou cobrar essa diretoria do São Paulo de resultados de diminuição de dívida. Mas, por princípio, eu apoio. Claro, porque a diminuição de dívida já é um título. Já é um tipo de título. Ou seja, eu também, como torcedor mais consciente, tô muito feliz com o momento do Corinthians. Óbvio, feliz com o Depay na quadra da Gaviões. Maravilhoso. Só que sou muito preocupado. Preferia que o Corinthians encarasse 3 anos ali de... Pessoal, nós vamos botar a casa em ordem, vai vir uns meninos da base jogar aqui. Torcida, segurem a onda. Se a gente não ganhar em campo, a gente tá ganhando fora dele. Nesse sentido de que daqui 3 anos as dívidas estão... 3, 4 anos que seja. As dívidas estão colocadas em ordem. Cara, eu durmo mal, sabendo que o meu time é todo endividado, que o meu time é todo assim, meio remendando as coisas. Eu gosto de ver time organizado. Assim. E você vê, né? Os torcedores estão dispostos a passar pelo momento... Né? Como você tá dizendo assim, olha... Se você for transparente, se você mostrar que você merece a confiança, e você mostra assim, prestando contas, o torcedor vai apoiar. Vai, né? Vai, porque sabe que um clube é eterno, o clube não acaba. Perfeito. O que são 2, 3 anos. Claro, você não pode cair, não pode cair. Sim. Mas, poxa vida, você consegue com a sua torcida, com o seu estádio, com um time competitivo... Performar... bem, cara, ali. Ficar na primeira divisão. E se cair também, gente, tem volta. Perfeito. Tem volta. Perfeito. O Corinthians já viu isso. O Palmeiras caiu 2 vezes. O Santos voltou, é o acabou de... grande time que é. Exato. Né? O Botafogo... Tava vendo também. Agora o São Paulino caramba. sustenta isso aí. Sustenta. Nós não caímos. O Flamengo é um trunfo, evidentemente, que faz parte da nossa brincadeira dessa comida diária do futebol que nos alimenta. Isso, né? exatamente. E aí o corintiano do Palmeiras fala, caiu naquele paulista. Sempre tem, né? Sempre tem. Questões históricas, assim. E Zubeldia para 2025? Sim. Você nunca pode garantir, porque se perde 4, 5 jogos seguidos, no futebol, infelizmente, é assim. Mas sim, pra mim é um cara sério, um cara que tem suas convicções. Eu tenho críticas a ele, eu acho que ele deveria treinar outras formações táticas, né? Ele vai muito nesse 4-2-3-1 ou 4-2-4 para muita gente e tal. Eu acho que ele deveria tentar 3 zagueiros. O São Paulo tem bons zagueiros no elenco. Poderia testar 3 zagueiros com alas, um esquema que o São Paulino gosta, que ganhou muita coisa com esse esquema. Um 4-4-2 como era em muito tempo, como foi ali o losango do Dorival e tal. Eu acho que isso é uma crítica que eu faço ao Zubeldia. Outra crítica, não ter psicólogo. Ele acha que a comissão técnica dá conta de todas as questões. Não tem um psicólogo. Saiu a Anaí, foi inclusive pro Corinthians e tal, e não repuseram. Trata como se fosse um pontual, ou seja, o psicólogo só para quando vier o problema, sabe? Agora, como é um técnico sério, um técnico que tem uma vibração, uma energia, uma conexão com a torcida muito, muito certa, muito, muito flagrante. Ele vive o futebol.
Ele é respeitoso, ele não expõe os jogadores. Né? Na última coletiva ele foi exemplar quando perguntaram sobre a questão por que o São Paulo não constrói pelo meio. Tava claro que ele quer um meia, que o Galopo não deu certo, mas ele falou, olha, eu até gostaria de falar, mas não é um caso que eu trato internamente. Eu tenho minhas preocupações para te responder. O São Paulo arma pelos lados, tal, tem bons ponteiros. Ele nem externou isso, mas ele falou, mas essas coisas eu trato, eu não vou externar aqui. Ao mesmo tempo, ele sempre falou que ele não quer dirigentes no vestiário, mas ele não bypassa, né, bypassa no termo aí corporativo, os seus diretores, os seus chefes, né? Então é um cara muito sério. Muito correto. As entrevistas dele, ele fala, ele teve um entreveiro com o Léo Lepre lá, uma coisa que foi um escorregão e nós criticamos, mas ele trata os jornalistas com um baita de um respeito, responde, explica, gosta de explicar, gosta de falar e tal. Então, né? Não há porquê. E ele tem o melhor aproveitamento entre os últimos treinadores do São Paulo. São Paulo, né? Não há nenhum motivo para trocar o Zubeldia, pelo contrário, para mantê-lo numa pré-temporada. Ele tratando ali, ó, dispensa esse aqui, traz o outro, quanto temos para trazer, dá para trazer, se não dá, traz aquele outro e tal, e oferece a possibilidade de uma nova temporada para ele. Isso, uma completa, já vindo da anterior e tal, né? E essa coisa você falou do trato dele, tem muito um lado argentino aí também, assim, né? Desses técnicos argentinos. Na Argentina é o seguinte, né? Você compra um Tilenol na farmácia, vem um técnico junto, né? Porque assim, é técnico para dar rodo e eles realmente têm sim uma cultura, uma maneira de lidar. Eles têm uma escola muito interessante ali, de Bielsa, de Menotti, né? Mas de Bilardo. Mas assim, realmente eles têm uma... Não todos, assim, mas a maioria tem uma coisa, tem um trato, tem um jeito, às vezes, de lidar de igual para igual com o jornalista. Eu não consigo desconectar isso do alto nível da educação argentina, desde sempre. Mesmo com a deterioração, e particularmente hoje vive, com o atual governo Milei, a sociedade argentina, né, um preço enorme para os mais pobres, para tentar dar alguns indicadores para o mercado de recuperação, mas ao longo do tempo, mesmo com toda essa deterioração, a educação é algo tão importante que a base ainda rende frutos hoje para a sociedade argentina, que é uma sociedade com uma educação superior, que lê mais. Isso. Eu não consigo desconectar isso, Perfeito. nem dos treinadores e mesmo dos jogadores. As entrevistas com os jogadores argentinos, eu acho que são entrevistas com mais consistência. Concordo plenamente. Com maior repertório. Embora, eu repita, o nível educacional do jogador brasileiro tem crescido. Felizmente, que bom. Mas eu acho que está associado. Tá. Isso se reflete. Os treinadores argentinos são ótimos. Por isso que eles têm muito mais no mercado e estão pegando, por mérito, o mercado dos treinadores brasileiros. Tá então, aí. né? A qualidade do Vojvoda, do Milito, a qualidade do Zubeldia e outros que estão por aí. Existem caras que fracassaram? Claro que existem. Mas eles estão demonstrando... inclusive, vários treinadores brasileiros vão fazer o curso lá né? da AFA, Exato. que é melhor e dá licenças que abrem mais caminhos do que a brasileira. Concordo totalmente, assim. E aí, pra gente caminhar aqui pra nossa finaleira, você citou aí, en passant, a lateral esquerda tricolor, né? Que hoje em dia tá ali Jamal Lewis, né? E outros nomes. Você acha que é um setor que precisa? E você acha que periga do São Paulo, de alguém lá dentro daquela diretoria tricolor, chegar, levantar o dedinho e falar aqui, ó, e o Marcelo, hein, pessoal? Porque o Marcelo, quando ele saiu ali do Fluminense, eu falei, tá com cara de São Paulo vai puxar, viu? Eu espero que não, e acho que não, porque ele é um jogador já veterano e teve problemas ali de relacionamento, uma situação meio desrespeitosa, não só com o treinador, mas não saiu questão comportamental, que foi uma decepção, né? Acho que para todo mundo, porque ele tem uma carreira cristalina, tinha até então. Exato. E acho que o São Paulo aprendeu com Daniel Alves e com Rames. E com essa... E ele é caro, assim, Marcelo, né? Um jogador muito caro. E o São Paulo precisa de rejuvenescer o time, né? A média da idade. Ato. Né? Luciano é máxima de 30, Luiz Gustavo 37, o Rafinha não sabe se vai ficar 39, Arboleda tem mais de 30. Caleri mais de 30, Lucas mais de 30. Então, agora não é fácil, é uma posição que a seleção brasileira tem problemas na lateral esquerda, nas laterais, né? Então,
É uma posição crítica, não é fácil achar. O São Paulo tá tentando aí o Wendel e tal, vamos ver se vem. Mas São Paulo perdeu o Alexandro, todo aquele discurso, tá? O irmão é São Paulo, não tem nada. O Flamengo ofereceu 3 vezes mais, ele vai pro Flamengo. Total, esses discursos. Então, o São Paulo tem aí uma questão, mas é uma prioridade. A lateral esquerda é prioritária. Prioritária, né? Prioritária. E o torcedor vai sentir falta do Wendel, do Wellington, né? O torcedor que critica tanto o Wellington, eu não. Agora ele vai embora e o tricolor vai sentir falta de um cara ali. Vamos ver quem vem. Prioridade, lateral esquerda e depois a lateral direita também, se o Rafinha for. E se ele se aposentar e tal. E um meia, né? Um articulador, que vocês, corintianos, acharam um tremendo jogador aí, pinçado. O Rojas não deu certo, mas a segunda tentativa... Perfeito, isso é bem verdade. Inclusive agora o Garro tá fazendo no Corinthians o que ele fazia no Tajeres, que era botar a bola debaixo do braço e falar, demais. Me dá aqui que eu vou... Joga resolver. demais. Joga muito a bola, demais, né? E você acha que os 10 estão voltando aí? Porque a gente tem um Campeonato Brasileiro onde os 10 têm se destacado, assim. A gente tem o Ganso, a gente tem o Garro. Você tem meias e meias atacantes aí nessa função muito bons. E brasileiros também. O Veiga é um bom meia. O Scarpa tá jogando pela direita, mas é um cara que tem um pouco características de meia. Aí você tem estrangeiro, você tem o Arrascaeta, né? Que lida com lesão e tal, mas é muito bom. O Rodrigo Garro é muito bom. O Ganso tá no final, mas ainda consegue fazer uma diferença, tanto que foi importante na conquista da Libertadores. Quem mais tá por aí de caminho? O Everton Ribeiro continua jogando e jogando muito bem. O Pochettino veio aí, agora caiu, perdeu um pouco espaço, mas é um bom meia. Eu acho que é uma posição muito importante e que precisa ser trabalhada com carinho na base, né? Concordo. O São Paulo se ressente. O Galopo veio para ser esse cara e não conseguiu. Não entregou. Tanto que o São Paulo tá tendo problemas. O Luciano é um segundo atacante. Quando ele joga ali de meia, é muito raro ele conseguir uma jogada de assistência, de lançamento. Ele é um outro tipo de meia. Isso trava, né? isso dificulta o repertório. Né? O São Paulo nessa última partida contra o Galo, que conseguiu até empatar e tal, cansou de cruzar a bola na área. E não tinha o Caleri, então o André Silva ficava ali entre os zagueiros tendo muita dificuldade. Então acho que são essas duas as prioridades nessa ordem, viu? O lateral esquerdo até mais do que o primeiro, né? O meia. E o Caleri ainda tem lenha pra queimar? Tem. Ele é um símbolo, né? Um jogador que foi onde ele melhor jogou na carreira, né? O São Paulo. Nasceu para ser centroavante do São Paulo. Eu acho que não é à toa que você tem um jogador que o Abel Ferreira, por exemplo, queria o Caleri. Os palmeirenses, acho que os corintianos agora estão... O Yuri Alberto tá jogando muito bem e tal. Mas acho que todos querem um centroavante como o Caleri. Vendo um final de ano aí, mas... Ele é muito sensível, né? Né? Ele teve um rompimento de relacionamento, sentiu muito não ter seguido na Libertadores, ele perdeu o pênalti e tal. Então agora é dar um descanso, dar as férias e ele voltar. Volta com tudo, cabeça no lugar, né? Porque se é um puta atacante, brigador, pivôzão, os caras batem nele e ele continua ali, né? Não arreda. Não arreda, isso é difícil. Porrada que ele... Você é do futebol também, que eu sei. Sim, né? E quando os caras vêm marcar, a gente tem duas opções. Ou a gente resolve entrar naquela guerra, ou a gente fala, não, hoje não. Não. Ainda mais amanhã tem que trabalhar. Exato. Né? Meu tornozelo tem que estar inteiro, né? Maurício, obrigado pela entrevista. Felipe, foi uma delícia. Passou rápido quando acontece isso. Bom, obrigado por abrir esse espaço. Conversa ótima. Parabéns pelo podcast. Obrigado. E pelos caminhos aí que você está tomando. Obrigado. Para mim, um orgulho te entrevistar também. E fiquem de olho no São Paulo, aí no Tricolor, nesse final de ano e no começo do ano que vem também. Acompanharemos o 2025 São Paulino aqui também. Vendo meu peixe, todo dia apresento o primeiro tempo no Band Esportes, às 14 horas, eu com o Alexandre Pretzel, nos comentários. Tem o meu canal que é o Três Zagueiros, que cobre o São Paulo. Tem o programa Tricolaços, também em parceria com o canal Arnaldo Tironi. E tem minha banda Carbono 5... Vai lá no Spotify. Músicas autorais. E agora a gente lançou o primeiro single, que é uma cover
uma versão rock and roll do clássico Frevo Mulher do Zé Ramalho. Maravilhoso, Zé Ramalho. Você falou isso, inclusive o João Gordo lançou também recentemente um disco com releituras do Brega Nacional e ele fazendo um rock and roll pesado e tal. Então, assim, e a gente tava aqui falando de Zé Ramalho no começo também, que é maravilhoso. É o mestre. O nosso Johnny Cash brasileiro. A música, essa geração, eu não sei se algum dia na humanidade vai ter uma geração tão privilegiada como essa aí, desses grandes caras. Então, enquanto eles estão por aí, a gente tem que assistir, tem que prestigiar, no tem show, que ajudar. né? Quem cantava Quem Dera Ser um Peixe? Ele era o... Não, essa é uma versão que o Fagner gravou para uma canção do Juan Luis Guerra, acho que é esse cantor, acho que dominicano. Latino? Mesmo. Então essa versão era espanhol, em espanhol. Esse é o Fagner, que é um gênio também. Também. Então, essa turma, o Zé, o Fagner. O Belchior, pô. Meu Deus, viva a música brasileira. Viva! E ó, coloquem já aí no Spotify de vocês todos esses nomes que a gente falou pra vocês ouvirem, tá bom? Pessoal, semana que vem tamo de volta. Maurício, muito obrigado, tá? Obrigado, Felipe. Tamo junto. Carbono 5, hein? Colhem lá. Por favor. Vai lá. Tamo junto. Nós. Tchau, até semana que vem.